No período colonial, os colonialistas portugueses e belgas que colonizaram os nossos povos olharam os nossos pais, avós, como algo inútil, considerando-os apenas como um instrumento de trabalho ou mão de obra barata. Mortos, maltratados e desterrados sem nenhum direito. No quadro da repressão colonial, importa realçar que, no ano de 1960, sob orientação de Sua Eminência Papá de Anguienda Kuntima Joseph, primeiro chefe espiritual da igreja quimbanguista e terceiro filho de Papá Simão Quimbango, depois de reunir com o comitê dos quimbanguistas angolanos, voluzolele Angola ya kale tranquille nsina ya mote ya tega da gulutela tu kama ntamba seno ya mote luzolele nzambi mpe uluzolele kadampe mpe uluzolele bubu yan kadampe yenzame nanu lugisa kontwala. Realizou uma segunda reunião com todos os fiéis quimbanguistas com o objetivo de se organizar um programa de orações considerado beco a favor das independências de Angola, África do Sul e Namíbia. Outra razão é o apoio moral, material e espiritual aos movimentos de libertação nacional de Angola. Chorar, reivindicar e reclamar junto do chefe espiritual sobre a liberdade e direitos que cabia ao povo angolano, face à sua independência, bem como o regresso incondicional de todos os angolanos exilados no exterior do país. Enquanto isso, dentro da chamada província ultramarina de Portugal, Angola, milhares de quimbanguistas na clandestinidade realizavam programas espirituais rogando aos papás a forçar o fim da colonização de Angola ou a dominação colonial. Como se deve compreender, não há independência política sem que antes haja independência espiritual. Volvidos muitos anos, na década de 1974, foi nesta época que Papá de Anguienda Kuntima Joseph, chefe espiritual, resolveu visitar Angola, a fim de estabelecer contactos com as autoridades coloniais portuguesas e inteirar-se in loco da realidade angolana e dos quimbanguistas. Recebido com toda a honra pelos governantes da época e escoltado pela então tropa colonial portuguesa até ao palácio. É curioso constatar que o reconhecimento oficial da Igreja quimbanguista coincide em termos do mês e do dia da semana, com a proclamação da independência nacional. Perante a África e o mundo, a independência de Angola. Para nós, os quimbanguistas, acreditamos que Deus ocultou o seu mistério nesta relação de datas. Factos são factos. Sua Eminência, Papá de Anguienda Joseph, nos orientara. Em primeiro, deveríamos receber a independência espiritual e em seguida a independência política. Assim como aconteceu no ex-Congo belga, no dia 24 de dezembro de 1959, o reconhecimento oficial da Igreja quimbanguista e um ano depois a conquista da independência política, a 30 de julho de 1960. No quadro da procura das vias pacíficas para Angola, no ano de 1975, em Kinshasa, no encontro de cortesia enquadrado na visita do Dr. Antônio Agostinho Neto, primeiro presidente da República de Angola, chefe espiritual, aproveitando a ocasião, na presença dos dois estadistas,
Dr. Antônio Agostinho Neto expressou a sua gratidão da participação ativa dos quimbanguistas angolanos nas campanhas de corte da cana-de-açúcar na açucareira do Cachito, campanhas estas denominadas Sábados Vermelhos. Foi nesta ocasião que Sua Eminência Papá de Anguienda José Kuntima manifestou o desejo de visitar e confortar os ex-presos quimbanguistas saídos das cadeias de São Nicolau, São Tomé e Príncipe, Colonato da Funda e tantas outras prisões. Pedido este que foi aceito imediatamente pelo Dr. Antônio Agostinho Neto, sem qualquer contestação. Sua Eminência de imediato estabeleceu contactos com o governo do Congo, Zaire, no sentido de solicitar apoio de meios rolantes para transporte da sua delegação via terrestre a partir da fronteira de Luvo. À semelhança do estadista angolano, o governo do então Zaire reagiu positivamente ao apoiar com autocarros denominados Alif Romani, transportando a delegação da capital Kinshasa até a cidade de Mbanza, Congo. Nesta mesma viagem, Papá realizou visitas no interior do país, nomeadamente no município do Soio, na província do Ije e a província do Ambo e Luanda, sem medir as consequências da situação da instabilidade política que o país vivia. Nzayamvimba yaganga tata nzambi ngudi yazieta muntu sundile mone mpasi munzayamvimba nduna sundile ndombe nkatu ndombe kwa konso nsino kwenda kani kuna shini populaire bandombe benakuna kansi mumpasi bena buna kwenda Australia nsina ya bandombe kansi ndombe mumpasi kenena ebetu kututu baboti meme kuna Afrika du Sud baboti mpasi mwana kuna Australia Igu magana genen tambo bakutu bakilanga udi kiki boto kuna vonda ni pourquoi tu fais vonda nana. Sua estadia em Luanda. A penetração da expansão do quimbanguismo no recanto do Kazenga, nesta cidade de Luanda, data desde 1971. Uma paróquia erguida inicialmente de pau a pique pelos primeiros cristãos oriundos das províncias do Ije, Bengo, Malange e Luanda, que mais tarde juntaram-se a outros grupos irresponsáveis vindos das prisões de São Nicolau, Baía dos Tigres, Cabo Verde, Colonato de Funda, Casa de Reclusão de São Paulo de Luanda, São Pedro da Barra e tantos outros. Kazenga é a paróquia-mãe da cidade de Luanda. Por que não falar de Angola? É a paróquia que acolheu pela primeira vez Sua Eminência, tendo hospedado no bairro Adriano Moreira. Sem a paz, não pode haver evangelização efetiva. Sem a paz, não pode haver desenvolvimento social e econômico. Por essa razão, Sua Eminência decidiu estabelecer contactos com os governantes angolanos, na pessoa do engenheiro José Eduardo dos Santos, presidente da República de Angola, para abordar questões ligadas sobre a paz em Angola. Donc, si le président a voulu ce qu'il me voie, ce n'est que pour que je puisse renforcer ma position, pour que je puisse parler à travers les peuples qui me suivent, através do povo que me segue, isto é, a comunidade quimbanguista em geral, la paix. sobre o processo da paz, sobre a paz concretamente em Angola, Parce que cette paix, nous devons la renforcer porque com esta paz vamos pour que vraiment tout le peuple de ce pays puisse vivre dans la paix la para plus que absolue. este povo todo em geral, o angolano, possa viver na paz. Donc c'est ça qui a fait l'objet de nos entretiens. Foi o ponto primordial do nosso encontro tido com Sua Excelência, o camarada Presidente dos Santos. No ano de 1982, depois da igreja conseguir o terreno do Golfo, este lugar era uma mata que até os próprios fiéis quimbanguistas contestavam, dizendo que era muito distante. Um espaço cercado por embondeiros com capim e sucatas à mistura,
onde os coelhos e os pássaros faziam o seu habitat. Sua Eminência, ao conhecer o espaço, gostou e profetizou: meus pais, minhas mães, no futuro aqui irá passar uma grande avenida, deixando a recomendação que se preparasse convenientemente esse lugar. Os fiéis, para atingirem o terreno do Golfo, caminhavam quilômetros e quilômetros a pé. Tendo em conta a dimensão do terreno do Golfo, Sua Eminência elegeu este local como centro social de acolhimento de cultos centrais e dos visitantes. Ao mesmo tempo, fez o lançamento da primeira pedra que dá início à construção dos estúdios residenciais e do espaço de cultos. Angola, sendo um país rico em recursos minerais, hídricos e energéticos, muita gente confundia as sucessivas visitas da Sua Eminência a Angola, que eram através dessas riquezas. Na verdade, esta não era a intenção. O grande tesouro que Angola tem é a riqueza espiritual, consubstanciada no amor, obediência, hospitalidade e respeito aos princípios divinos. O dia 11 de novembro de 1997 é uma data que ficou marcada nos anais históricos do quimbanguismo em Angola. Com a chegada de Sua Grandeza Papá Kisulkekhangani Paul, novos ventos já se sopram à Igreja Quimbanguista em Angola. Chega a Angola num período muito conturbado da sua história. Encontra um país mergulhado numa guerra civil. Irmãos entre irmãos não se poupavam. Naquela época, entrar em Angola era muito difícil. Muitos filhos desta pátria abandonaram o país à procura da proteção e sossego nos países vizinhos. Foi neste período que Papá Kisulkekhangani Paul, filho de Papá Kisulkekhangani Charles e neto de Papá Simão Kimbangu, entra em Angola, assumindo deste modo a difícil missão de conduzir a fé dos quimbanguistas em Angola. Por essa razão, o trabalho do Papá começou com a implementação de programas de orações todas as noites, com o objetivo de pedir a paz para Angola e a unidade da Igreja. Começou-se a registrar a aproximação dos jovens na Igreja. Tão logo que a harmonia começou a reinar entre os homens, Papá lança o programa da construção. Sua Grandeza encontra as infraestruturas sociais do Centro de Conferências do Golfo totalmente degradadas, sem condições de habitabilidade para acolher visitantes e responder ao seu verdadeiro papel no Centro de Acolhimento Quimbanguista. Para dar boa imagem ao centro, inicia com a reabilitação da residência dos papás, que também inspirava cuidados. Em termos de compartimentos, alargando um pouco mais, bem como a consequente anexação da cozinha no quintal, bem como a varanda. O local dos cultos sem condições, com uma estrutura arquitetônica primitiva, considerada na Igreja Quimbanguista de Ntsapa. Com a chegada do Papá, muitos filhos do Papá Simão Kimbangu que haviam afastado a Igreja viram as suas esperanças renovadas, decidiram retomar os seus lugares e os espaços que já haviam deixado. Os estúdios encontravam-se em estado de abandono, alguns serviam de casas de banho, outros ainda sem portas e janelas e ocupadas por pessoas à sua sorte. Papá Paul
sensibilizou os jovens e todos os crentes, distribuiu tarefas para todos os coros, grupos, movimentos e associações, para que o trabalho de recuperação dos estúdios e da igreja fosse feito em tempo recorde. Neste período, o Centro de Conferências do Golfo não tinha escola. Os alunos assistiam às aulas no interior da igreja. Os espaços dos coros, grupos, movimentos e associações serviam de salas de aulas e os bancos serviam das carteiras. O mais agravante, quando houvesse um programa de culto especial, não havia aulas nesse dia. Facto que trouxe os inspetores do Ministério da Educação e que ameaçavam encerrar a escola caso a igreja não construísse novas salas de aulas para albergar os estudantes. Por essas e outras razões, Papá Kisulke Nganipol toma a decisão de construir as primeiras salas de aulas para a acomodação dos alunos. Esta escola recebe o nome de 18 de novembro. A mesma escola foi construída logo à entrada principal do Centro de Conferências do Golfo para evitar perturbações no período das aulas. Um trabalho feito com os esforços e sabedoria dos filhos de Papá Simão Kimbangu, sob orientação de Sua Grandeza Papá Kisulke Nganipol, com supervisão dos peritos do Ministério da Educação. Depois da conclusão da obra, Papá convidou as autoridades governamentais à sessão do corte de fita. Naquela época, Luanda era uma cidade em constante expansão. Papá solicitou ao governo da província a aquisição de um terreno com maior dimensão e com o objetivo de projetar a construção da futura Universidade Simão Kimbangu. Não tardou, o senhor governador da província de Luanda, Aníbal Rocha, respondeu positivamente o pedido do Papá, culminando assim com o lançamento da primeira pedra. Com a agravação das resoluções, ao se expandir a notícia da vinda do Papá Simão Kimbangu Kiangani a Angola, com o objetivo de aplicação das reformas e influenciar assim os responsáveis do INAR, através do Sr. Lisboa Santos, a fim de obrigar a saída forçosa de Sua Grandeza Kisulke Nganipol no país. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme eu vou sair agora com o Papá Polo, vou entrar também com o chefe espiritual. Depois de várias tentativas, a reação dos fiéis não se fez esperar. Não aceição do INAR e a divisão dos papás, lutando assim pela unidade da família santa, a partir da mamã Kwakiad até a mamã Solange, em uma só pessoa. Depois do regresso do Papá Simão Kimbangu Kiangani a Kinshasa, o Ministério da Cultura convida o Papá a deixar o país e assim aconteceu. Quanto menos se esperava, terça-feira, dia 18 de novembro de 2014, para além das outras preocupações, era o regresso do Papá a Angola. A bordo da aeronave, Sua Grandeza viajou como único passageiro a bordo, juntamente à tripulação. Com a sua chegada a Luanda, os fiéis quimbanguistas e não só, foram invadidos pela emoção
por este facto tão marcante, e a notícia expandiu-se rapidamente. Houve até registro de desmaios, uns mesmo conhecendo o Papá Paulo, e à frente de todos ainda assim pairava a dúvida que não era o mesmo Papá. Durante a sua ausência, o Centro de Acolhimento do Golfo não tinha uma fonte alternativa para a iluminação do Golfo. A escuridão tomava conta do espaço quando se chegava no período noturno. Papá organizou o grande culto no terreno das instalações da futura Universidade Simão Kimbangu no bairro Bondo Chapé, Fubu, distrito do Talatona. Pelo facto do Centro de Conferência do Golfo ser exíguo para acolher a multidão que acudia ao local, diante dessa realidade, Sua Grandeza apelou à Igreja a manter a unidade, vigilância, sem esquecer a boa nova que aprenderam com os 3 venerados papás e aceitaram. Por uma missão da paz, eu venho para tentar aproximar o governante, para tentar de emprestar minha ajuda na procura das soluções na crise que está a abalar a igreja há 12 anos já. Sua Grandeza, para realizar todos os projetos por ele concebidos, como não poderia deixar de ser, começou a estabelecer contactos com os vários ministérios governamentais, a começar com o Ministério da Cultura, como sendo a instituição do governo que superintende as igrejas em Angola, para apresentar o seu programa de ação e fazer link no âmbito das boas relações existentes entre o Estado e a Igreja quimbanguista, respeitando desta forma o princípio da observância dos 12 preceitos que norteiam a doutrina quimbanguista, onde o primeiro orienta o respeito pelas autoridades governamentais, porque não há autoridade que não vem de Deus. A Igreja quimbanguista realiza no âmbito da coesão social, da educação, da juventude, da assistência às populações carenciadas e, sobretudo, questões de funcionamento, de relacionamento com o Ministério da Cultura e do compromisso que tem em contribuir para o bem-estar da Angola e dos angolanos. Ainda no âmbito de apresentação dos projetos estruturais existentes ao Governo, Sua Grandeza remeteu o seu programa de ação social à apreciação da Assembleia Nacional. Projetos estes que foram analisados em especialidade e que foram aceitos. Por esta razão, a Assembleia Nacional enviou uma delegação para visitar a Igreja e constatar em loco o diagrama apresentado. Falando do campo universitário, dizer que esta é a grande obra que a Igreja tem e finalmente temos algumas perspectivas daquilo que será futuramente a obra concluída. Temos uma imagem aérea, o corpo central, os anfiteatros, dormitórios e serviços adjacentes. Sempre que se chega a cada final de ano, início de um ano novo, inicia-se também o novo ciclo político com desafios enormes. Altas figuras de aparelho do Estado, líderes dos partidos políticos, líderes religiosos, embaixadores acreditados no nosso país e membros da sociedade civil fazem parte da solenidade. Todos os anos, Sua Grandeza Papá Kisolke Kanganipol
líder espiritual da Igreja Quimbanguista em Angola, é um dos convidados do governo. A preparação e realização do pleito eleitoral é um período muito conturbado na história das nações, onde o diabo Satanás aproveita a juventude para a prática de atos de violência e vandalismo, para além de outros tipos de comportamentos antagônicos. Com base a isto, por forma a combater os maus espíritos para o exercício da cidadania, o SICA, Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, convidou todos os candidatos às presidenciais, representantes da sociedade civil, a CNE, e organizou o culto de ação de graças em apoio às eleições, que contou com a participação de todas as igrejas membros do SICA para que as eleições sejam livres, justas e harmoniosas. Sua Grandeza Kisulke Kanganipou foi um dos líderes eleitos pela organização para orar em prol da paz e harmonia para o povo angolano. Kunankangu Angola vuvu kya mvimba kwa ngekenina karibazevo ngenzambia moyo basamilanga. Em seguida, a sessão da entrega das Bíblias aos candidatos ao pleito eleitoral. No quadro da requalificação do Centro de Conferências do Golfo, demolição de casas, a começar com a Casa da Santa Ceia da representação provincial de Luanda e da Mamã Muilo, que era usada como a sede nacional da Associação da Mulher Quimbanguista e que servia também como a escola de formação de corte e costura, para além de aulas de alfabetização. No quadro da parceria existente entre a Igreja e o Estado, a Igreja Quimbanguista recebeu a visita do general Isino Lopes Carneiro, governador da província de Luanda. Foi recebido com toda a honra, conforme manda a tradição da casa. Papá convidou o ilustre visitante, bem como a passagem em revista nos espaços dos coros, grupos, movimentos e associações, assim como receber o calor e a hospitalidade dos quimbanguistas. Sua Grandeza Kisulke Kanganipou apresentou o edifício multiuso, um edifício que contempla vários compartimentos subdivididos em 3 zonas. A zona A comporta a zona residencial. A zona B, vamos encontrar um anfiteatro com capacidade de albergar 250 pessoas. A zona C, que abarca o centro médico para o atendimento de cidadãos mais desfavorecidos, para além das suítes para a equipe médica. Em seguida, a demolição do anexo adjacente à residência da liderança suprema da Igreja Quimbanguista, que comportava 4 portas. A residência comporta ainda um anexo com um piso, com as seguintes dimensões. No resto do chão vamos encontrar 2 suítes e uma sala de estar. E no primeiro piso vamos encontrar 4 suítes e 4 gabinetes. Para simbolizar a data, Papá organizou a cerimônia da demolição da residência do líder espiritual. A residência tinha a dimensão de 20 metros de comprimento e 14 metros de largura, com 4 quartos, 2 salas de estar, uma sala de jantar, uma varanda e uma cozinha no quintal. A residência da liderança suprema da Igreja Quimbanguista e durou pouco tempo para sua conclusão. Construída de raiz com as seguintes dimensões: 35 metros de comprimento,
e 18 metros de largura. O Centro Quimbanguista de Conferência de Golfe foi ampliada a sua capacidade de acolhimento e comporta 30 suítes, uma biblioteca, uma galeria, uma sala de festas, um refeitório e um cybercafé. Para demolir o recinto dos cultos. Cada época é uma época, cada momento é um momento. A tendência das coisas é evoluir da estrutura antiga para a nova estrutura. A igreja atual é um templo que comporta 2 anéis, com capacidade de 3.000 lugares sentados, 10 salas administrativas, uma cave onde irá funcionar como a Casa de Santa Ceia. Que sua grandeza, para cumprir com responsabilidade social da igreja, no quadro dos projetos de construção de salas de aulas para ajudar as populações, tendo manifestado essa iniciativa na audiência com o ministro, onde abordaram questões ligadas ao processo do ensino e educação, bem como a apresentação do maior projeto de construção da Universidade Simão Kimbangu, no bairro Mbondo Chapé, e a Faculdade da Agronomia em Lucelua, para além da construção de salas de aulas em cada paróquia quimbanguista. A escola 18 de novembro não reunia espaço suficiente para atender à demanda, com exiguidade das salas, sem energia elétrica para atender às aulas no período noturno, sem parque de estacionamento para as viaturas, sem conforto, sem climatização e sem laboratórios. Sua grandeza, que Solquei Kanganipol, preocupado com a situação, orientou a equipa técnica para demolir a antiga estrutura e, consequentemente, a sua reestruturação e ampliação, elevando-a para um piso. No panorama de vários contactos mantidos com ministérios, Sua Grandeza foi recebido em audiência pela senhora Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, onde trataram dos projetos ligados à ação social da Igreja em apoio às famílias, com a particular incidência à mulher. Sua Grandeza encontra a Policlínica de Viana em estado de abandono. Uma infraestrutura social preparada por seu pai para o benefício das populações e que ficou completamente vandalizado por pessoas alheias. Facto lamentado pelo Sua Grandeza, que no fim da sua visita à referida instituição, orientou a equipa técnica para a rápida recuperação da infraestrutura, bem como a alteração do seu projeto arquitetônico e elevando-o para um centro materno-infantil com capacidade de 50 camas contra a anterior, que era de 25 camas, para além de outros serviços. Uma das maneiras mais interessantes de conhecer alguém, um país ou instituição, consiste em percorrer as suas mudanças. A Igreja Quimbanguista em Angola conheceu um grande nível de desenvolvimento espiritual, social, graças à visão transformadora de Sua Grandeza Papá Solquei Kanganipol. Na Igreja Quimbanguista não temos
financeiramente uma fonte onde nós trabalhamos nós próprios. Então, com a contribuição dos crentes para realizar todos que você está a ver. Tanto no passado como na presente governação, Sua Grandeza Kesulke Kengani Paul, na qualidade de representante legal e líder espiritual da Igreja Quimbanguista em Angola, tem sido convidado pelo governo para fazer parte da cerimônia da apresentação dos cumprimentos do Ano Novo. Sua Grandeza, para assinalar a efeméride do dia 12 de setembro de 1887, nascimento do Papa Simão Kimbangu, agendou passar esta data ao lado dos doentes internados no Hospital Psiquiátrico de Luanda. Um dos papéis da Igreja Quimbanguista é dar o apoio moral, material e, sobretudo, espiritual às pessoas mais carenciadas. Onde doou bens da primeira necessidade para apoiar os doentes que sofrem perturbações mentais. O grupo guitarrista quimbanguista que acompanhou a visita de Sua Grandeza animou os pacientes e os trabalhadores. Porque a Igreja Quimbanguista já se encargou no programa da reinserção das crianças da rua. A Igreja Quimbanguista já participou nisso. Eu próprio, pessoalmente, estava a dirigir esse programa quando estava aqui da 97 até 2003. Sua Grandeza foi recebido em audiência pelo Ministro do Interior e da Cultura e falar sobre o desenvolvimento social da Igreja nas províncias. A Igreja Quimbanguista é uma igreja representada nas 18 províncias de Angola. Pela necessidade de visitar as suas comunidades no interior do país, a província do Uíge, sendo o bastião dos quimbanguistas na região norte, foi o ponto de partida das visitas de Sua Grandeza. Para apresentar sua missão às autoridades governamentais na província, Sua Grandeza foi recebido em audiência pelo Dr. Paulo Pombolo, governador da província do Uíge, e pelo vice-governador para a área econômica. Ainda na sede provincial, Sua Grandeza encontrou as infraestruturas sociais degradadas e não oferecem condições adequadas à dimensão da igreja nesta província. Sua Grandeza solicitou um terreno com maior dimensão para a construção das infraestruturas sociais e o melhoramento do espaço de cultos. O terreno foi concedido na localidade de Mongualiem, na presença da multidão. Sua Grandeza procedeu ao lançamento da primeira pedra que irá testemunhar a construção de uma escola, centro médico e a sede provincial. Por exemplo, vamos construir uma escola lá, um centro médico, porque a igreja é um parceiro social do Estado. Seguiu viagem para o interior da província. O município de Sanza Pombo foi a segunda paragem de Sua Grandeza e a sua delegação que o acompanha. Nesta localidade, Sua Grandeza foi recebido com pompas e circunstâncias à maneira quimbanguista. No sacrifício, muitos sacrifícios humanos, muitos quimbanguistas foram na cadeia por causa disso. Pela vossa informação, somos sempre no lado do governo. Buengas é um município que dista a 97 km saindo de Sanza Pombo para lá, com uma estrada terra batida, com buracos e ravinas à mistura. Em condições difíceis de transitabilidade, Sua Grandeza Kesulke Kengani Paul
deslocou até Buengas para visitar, viver, conviver com a sua comunidade, onde foi recebido com toda alegria e veemência. Sua Grandeza foi recebido em audiência pelo senhor administrador municipal, José Bunga Alberto. Lembrar de que muitos filhos deste município foram assassinados pela PIDGS por aderirem ao quimbanguismo. Sua Grandeza, como pai de todos, carrega na sua bagagem mensagens de paz, de esperança, de unidade das famílias e da Igreja. Sem esquecer a juventude, no sentido de não perderem a esperança de uma vida melhor com Deus. E exortou os jovens a abandonarem a prática da delinquência juvenil e todo tipo de práticas confessos que não coabitam com os propósitos de Deus. E responsabilidade lucícida para a juventude. Juventude, uou! Não foi te tomar lá na mambo manzami. Cada lubiambi tu lo sabio. Cada nzambi unu utu fui linkena utu songa lidaga zizi kiani tuizane, Quimbel foi neste município onde os colonialistas portugueses massacraram 47 catequistas, homens valiosos e quadros da igreja quimbanguista. 90% da população deste município é quimbanguista. No dia seguinte, Sua Grandeza é recebido em audiência pelo senhor administrador Antônio Zambo. A população do Quimbel sentia-se deixada à sua sorte e sem relevância. Sua Grandeza mostrou o valor, a grandeza desta comunidade no plano espiritual, social e no plano econômico. Sua Grandeza apresentou vários projetos de âmbito social para os municípios do Uís, com realce a implantação do projeto de construção da Faculdade de Agronomia e Pecuária em Lucelua. E nossa contribuição no domínio social, eu acabei de dizer, na saúde, na educação, na agricultura. No quadro da sua visita ao Uís, Sua Grandeza visitou os reclusos ou população penal detida na comarca de Quindoque, onde doou bens de primeira necessidade, desde cobertores, roupa usada e alimentos. Hoje, o problema que está nos abalar, vamos ver, é a delinquência juvenil. Então, se engajamos na procura, na busca das soluções. E como somos uma igreja, vamos começar para orações. Sua Grandeza e o coletivo dos pastores deslocou até a localidade de Lucelua, município de Sanza Pombo, na província do Uís. Sua Grandeza, que Solquecanganipou, chega a Angola num período em que os níveis da prática da delinquência juvenil, o combate dos crimes confessos em Luanda eram alarmantes. Em resposta ao apelo do governo, Papá, preocupado com a situação e aproveitando o período de férias dos estudantes, agendou a realização de um programa de orações e confissões denominado Beco, com todos os jovens da faixa etária dos 15 aos 35 anos de idade, onde houve aderência de mais de 19 mil jovens de ambos os sexos, oriundos das províncias de Luanda, Bengo, Kwanza Norte, Uís e Malange. Vamos mudar. A delinquência não vai nos levar a nenhum sítio. Os atos de tirar gravidezes não vão nos levar a nenhum sítio. Quem ama papais e mamães nunca quer o mal do outro. A coisa que nós temos que levar em mente hoje é que quem ama nunca quer o mal. Uma região tranquila, sem perturbações,
onde os jovens fizeram o sacrifício durante 3 dias sem comer nem beber água. Aqui deve ser assim. Está a ouvir? Somos aqui mais de 10.000 pessoas, mas não tem barulho. O Espírito de Deus está conosco. Organizamos um retiro espiritual com cerca de 17.000 jovens para ir rezar na busca da solução no problema da delinquência juvenil. Está vendo? A igreja está sempre no lado do governo. Neste dia 4 de abril, Dia da Paz em Angola, Sua Grandeza, Papá Kisuke Kanganipu, o líder espiritual do quimbanguismo em Angola, e Neto Papá Simão Kimbangu, agendou realizar a sua visita pastoral à cidade do Zaire. Recebido em apoteose e todo o calor à maneira quimbanguista. Em termos das infraestruturas sociais, a província do Zaire está a dar os seus primeiros passos. Facto que deixou o líder espiritual preocupado, solicitou aos governantes a concessão de um terreno para a edificação de infraestruturas sociais para o benefício das populações locais e não só. O terreno concedido é de 5 hectares. Nesta visita, Sua Grandeza procedeu o lançamento da primeira pedra que irá testemunhar a construção das infraestruturas de impacto social. Cabinda é uma das províncias que fica mais ao norte de Angola. Foi nesta província onde Sua Grandeza iniciou a condução dos quimbanguistas em Angola. Sua Grandeza, ao chegar em Cabinda, não ficou satisfeito ao ver a localização da igreja construída num espaço não apropriado. Por este facto, Sua Grandeza marcou audiência com o senhor governador da província de Cabinda para apresentar a preocupação de aquisição de um terreno num espaço localizável que iria possibilitar a construção de infraestruturas sociais. A resposta não tardou. O espaço foi concedido para a concretização da aposta da Sua Grandeza. Sua Grandeza, ao receber a notícia da tragédia que vitimou famílias no Lubito, em detrimento das chuvas que se embateram na região, tendo destruído residências, plantações, deixando grande parte da população ao relento, comovido com a ocorrência, Sua Grandeza mobilizou bens de primeira necessidade para o apoio às famílias sinistradas. O donativo foi entregue ao governo no centro de produção da TPA em Luanda, onde estava a ser organizado o comboio solidário. Depois de visitar a Zona Norte, Benguela foi a província de eleição para o início do programa de visitas pastorais de Sua Grandeza Kisuke Kanganipu, a Zona Sul do país. É o primeiro neto do Papá Simão Kimbangu a chegar na região sul de Angola. A partir da Praia Amélia, muitos jovens, adultos e crianças ficaram maravilhados com o nível organizacional dos quimbanguistas. Não queriam perder esta alegria tão convidativa, decidiram desfilar com os quimbanguistas até o fim. Sua Grandeza elegeu visitar sua igreja nesta província, no sentido de reviver a fé dos quimbanguistas e estabelecer contactos com as autoridades governamentais da província. Na cidade das Acácias Rubras, Sua Grandeza foi recebido em audiência pelo Dr. Francisco Maria Isaac dos Anjos, governador da província de Benguela,
onde apresentou o objetivo da sua visita e os projetos em carteira para o florescer da Igreja quimbanguista e das comunidades. O governador, depois de apreciar os projetos, concedeu um terreno vasto no município da Bahia Farta para a concretização do referido diagrama. Sua Grandeza e a sua delegação foi recebido pela senhora administradora da Bahia Farta, que, em representação do senhor governador da província, procedeu o lançamento da primeira pedra da construção das obras de impacto social nesta urbe. Lembrar ainda que a Igreja quimbanguista não possui vaca leiteira. Com a fé e esforço dos seus membros, consegue realizar os seus programas de trabalho, visto que o seu povo é o seu dinheiro. Profecia de Papá Simão Quimbamo, 1921. Não é a última província que nós vamos visitar. Depois daqui vamos visitar Namíbia, Huila, Quanducubão, onde estão os quimbanguistas, nós vamos chegar. No quadro dos preparativos da realização do centenário natalício de Sua Eminência de Nguenda Kuntima Joseph, que Angola organizou, Sua Grandeza Kisulke Kanganipou foi recebido em audiência pelo Ministro da Comunicação Social, onde abordaram várias questões ligadas à cobertura jornalística do evento. A Igreja quimbanguista em Angola, sob orientação de Sua Grandeza Kisulke Kanganipou, lhe foi atribuída a responsabilidade de organizar com êxito o último centenário e o decênio dos 3 eventos. A realização da mega marcha do dia 25 de março de 2018, enquadrada nos festejos do centenário de 22 de março de 2018, foi positiva. A presença dos 38 países onde a Igreja está representada, com destaque a presença de 14 dos 23 integrantes da liderança suprema da Igreja no mundo e netos do Papá Simão Quimbamo. Culminou com a realização do culto de ação de graças no complexo desportivo da Cidadela em Luanda. O culto foi presenciado pelos membros do governo, representantes dos partidos políticos, representantes das igrejas irmãs e população em geral. Seguirmos a colaboração e a parceria com os nossos irmãos quimbanguistas num esforço comum de trabalho a favor do progresso social, do bem-estar das nossas populações e do desenvolvimento nacional. O que quer dizer que Luanda, na minha condição de governador desta província, tem um grande respeito e carinho. Eu, quando vejo qualquer quimbanguista, quando ele está vestido com aquela calça dela verde ou lenço verde, eu no olho digo, sim senhora, você merece. Pelo convite que nos foi formulado para participar neste significativo evento em homenagem ao centenário natalício de Sua Eminência de Nguenda Kuntima Joseph.